A paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nesta tarde maravilhosa, eu desejo compartilhar com os irmãos uma leitura na Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, do verso 1 até o verso 8, que diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerravam no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém? Meus amados, aqui estamos vendo como aconteceu o crescimento e o avanço do Evangelho no mundo. A igreja de Jerusalém, a igreja que nasceu com aproximadamente 120 membros, ela estava cheia de Deus, os apóstolos presentes, e Deus alegrava os corações, e o povo era unido, como fala lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas acontece uma coisa, lá em Marcos 16, o Senhor Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e esses sinais haverão de seguir os que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se comer alguma coisa mortífera não lhe fará mal algum. Então aquelas promessas, tudo que o Senhor Jesus passou para os seus discípulos, jamais aconteceria se a igreja permanecesse ali do jeito que ela estava em Jerusalém. Os crentes ali estavam pensando que ali viveriam a vida toda. Viveriam a vida toda. Nós somos crentes, Jesus andou aqui, ele morou aqui, ele subiu para o céu daqui, ele do céu voltará para aqui. Então essa igreja permanecerá aqui. Esqueceram-se que Jesus falou: ide por todo o mundo. E muita gente reclama de perseguições da igreja atual. Estão querendo
fazer com que o evangelho não seja anunciado. Em alguns países aí já não se pode mais ter uma Bíblia, já não se pode mais pregar. Em muitos países por aí, quem falar do evangelho de Cristo será morto, e por aí vai. Se a igreja de Jerusalém permanecesse ali, daquele mesmo jeitinho que era, nós não seríamos hoje alcançados pelo evangelho. Foi preciso que se levantasse uma grande perseguição à igreja. Mataram logo um diácono da igreja, Estevão, um exemplo de diácono, de servo de Deus. E ali começa a prisão dos apóstolos, perseguição, açoites, não é? E ameaça de morte. E com isso, a igreja começa a pensar diferente. Ao invés de nos acomodar aqui em Jerusalém, nós vamos sair pelo mundo aí, vamos livrar a nossa pele. E a Bíblia diz: os que foram dispersos iam por todas as partes pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a Cristo. As multidões atendiam, unânimes as coisas que Filipe falava, ouvia, e ele realizava sinais e operava maravilha no meio do povo. A igreja perseguida sempre foi e sempre será uma igreja forte. Porque quando a igreja é perseguida, ela busca a Deus, ela ora, ela jejua, ela busca o poder de Deus, busca comunhão com Deus. E Jesus começa então a operar nos corações quebrantados, na igreja que sofre, a igreja que apanha, que recebe açoites. Deus conforta com o seu Espírito, as pessoas se aproximam mais de Deus e com isso a igreja cresce. Aqui na cidade de Salvador, está se levantando uma campanha por alguns evangélicos que estão colocando nas cidades, em pontos estratégicos da capital de Salvador, estão colocando estátuas de Xangô, estátua de Iemanjá, coisas levadas pela religião afro, né? Pelos afros descendentes. O pessoal da Quimbanda, da Umbanda, do Candomblé, estão ocupando os lugares de Salvador para colocar estátuas, aquelas coisas, né, das suas religiões, e muitos crentes estão incomodados com isso. Estão incomodados. Estão gente se levantando-se aí para combater. Enquanto eles querem combater, eu digo ao Senhor Jesus: Senhor, coloca algumas estátuas bem na porta das igrejas. Manda colocar as estátuas de Iemanjá na porta das igrejas, para que os crentes não permaneçam acomodados como eles estão. Porque hoje a igreja de Jesus é uma igreja anêmica, a igreja não tem força para nada. Os pregadores, os cantores, né, as autoridades da igreja não estão mais com o poder de Deus na sua vida como eram os apóstolos naquele tempo. Eles não têm o poder de Deus mais na vida porque andam atrás de ouro e atrás da prata. O negócio deles é dinheiro. Então, nós estamos vendo o espiritismo continuando como espiritismo, o candomblé continuando como candomblé, o catolicismo andando como catolicismo, e muitas outras denominações, né, muitas outras religiões prosseguem a sua caminhada normal. Mas a igreja de Jesus, ela começou a se misturar.
começou a se misturar. A política que vivia longe da igreja nos tempos antigos, ela hoje faz parte da igreja. Os púlpitos que são negados para alguns visitantes evangélicos, até com carta de recomendação, hoje eles são oferecidos aos políticos de plantão. Os pastores negociam as igrejas, vendem os crentes como se fossem mercadoria. Tem anos e mais anos que eu não ouço uma pregação sobre o Calvário, sobre a morte de Jesus no Calvário. Não se ouve mais. Parece que os pregadores perderam o interesse de pregar sobre a morte expiatória do Senhor Jesus no Calvário. Vocês olham, pessoas do cabelo branco, que nem eu, pessoas na minha idade, jamais eles são convidados para dar uma palavra na igreja, porque não convidam homens de Deus, eles convidam pregadores, profissionais do microfone, cantores, adúlteros, que 80%, 90% dos cantores de hoje são tudo adúlteros, pregadores também. Eu falo em outros vídeos aí. Mas o que eles querem é casa cheia, multidão, são dízimos e ofertas. E pensam eles que a igreja está crescendo. Pensam eles que as igrejas estão ficando poderosas. Em parte eles estão certos. Elas estão crescendo em números, mas diminuindo na graça e no conhecimento da palavra. E aqui a igreja primitiva, quando ela começa a ser perseguida, ela estava ali trancada em Jerusalém e ninguém ouvia falar de sinais, de coisas nenhuma, que a igreja estava ali dentro das quatro paredes. Após a perseguição, a igreja então avança, fugindo para outras cidades, para outras terras, mas levando no coração o Espírito de Deus e uma igreja cheia do Espírito Santo. E a Bíblia diz que onde eles chegavam, é como se o próprio Jesus estivesse chegando. No lugar que chegava um crente, Jesus estava chegando naquele lugar. E eles dispersos por toda parte, diz a Bíblia, pregava a palavra. Ninguém proibia, eles não queriam saber de autoridade, de reis, de governadores, de nada. O que eles queriam era exatamente obedecer o ide imperativo de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Filipe, a Bíblia diz que ele descia até a cidade de Samaria, e ali na cidade de Samaria, ele pregava a palavra de Deus para os samaritanos. Jesus uma vez passou ali por Samaria, onde aquela mulher samaritana, comparecendo ali ao tanque, ele pediu água, o Senhor Jesus pediu água para ela, e ela disse que era inimigo dos judeus. Samaritanos não se dão com os judeus. Os judeus adoram no templo, samaritanos adoram lá no Monte Gerizim. Então, Senhor, aonde é o lugar certo de adoração? É no monte ou é em Jerusalém? Jesus então diz, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. E agora Filipe está no mesmo lugar onde Jesus esteve ali com a mulher samaritana, pregando a palavra. E a Bíblia diz aqui, as multidões atendiam, obedeciam, respeitavam os servos de Deus naquela época, coisa que não acontece nos dias de hoje. Ninguém respeita mais a igreja de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja se misturou. Não tem diferença hoje, não se vê
não se nota diferença entre a igreja e o mundo, os crentes e os católicos, os crentes e os espíritas. Então, uns têm ídolo de madeira, de barro, outro tem ídolos de carne e osso. São ídolos, são pastores, são homens que se tornam ídolos na igreja, e aí eles começam a proibir, eles começam então a fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, e são os seus verdadeiros ídolos. Mas por onde chegava a igreja primitiva? Por onde chegavam, a Bíblia diz que eles pregavam a palavra. Filipe, chegando em Samaria, anunciava a Cristo, e a multidão atendia unânimes as coisas que Filipe dizia. Todas as palavras proferidas por Filipe eram ouvidas, eram estavam atentos à palavra, ouvindo, e aí a palavra que eles pregavam, ela era acompanhada de sinais. Qual é o sinal que hoje a igreja evangélica tem para mostrar para o mundo? Onde é que tem uma igreja hoje que é diferente do mundo, onde Deus opera sinais e maravilhas? Você conhece algum lugar? Se conhece, me convida. Se conhece, me diga onde é que tem esse lugar, que é para pelo menos eu fazer uma visita, para eu ver os milagres acontecer, não as conversas fiadas da dor de cabeça, da dor de dentro, a dor no dedo, a dor na coluna, a dor no pé. Não, quero ver sinais, prodígios, maravilha, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico se levantar, morto ser ressuscitado. Me diga onde é que tem uma igreja dessa? Você me ensina aí onde é uma igreja dessa. Porque a gente vive hoje enclausurado. Pessoas na nossa idade não são convidados. Ninguém me convida para ir para lugar nenhum. Vocês acreditam nisso? Ninguém me convida. E eu até, às vezes, eu digo assim, minha cara, você me faz um negócio, diga quanto é que vocês querem que eu pague para mim ir na igreja de vocês, para dar uma palavra, contar uma história. Eu não sou pregador, eu conto história da Bíblia. É um evangelho genuíno, palavras simples, não tem teologia, você não vê nada demais. Palavras simples, contando o que acontecia com a igreja primitiva, no passo a passo, né? do bom pastor, né? Ensinando ao povo a palavra de Deus como deve ser ensinada, e não fazendo zoada e batucada para os crentes saírem pulando, sapateando e dizerem que estão cheios de Deus. A multidão atendia unânime as coisas que Filipe dizia, e disse, ouvindo-as e vendo-as, eles ouvindo e vendo-as, os sinais que ele quem? Filipe operava através do seu mestre, do Senhor Jesus, que estava presente na vida da igreja primitiva. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando, saíam apavorados com a palavra e com a autoridade de Filipe. Eles saíam apavorados, gritando em alta voz, e muitos paralíticos, olha aqui, coxos, foram curados. Muitos paralíticos, pessoas na cadeira de roda, pessoas, eu estou falando para os dias dos dias de hoje, pessoas deitadas no chão, moribundo, onde chegava a palavra de Deus, através da igreja primitiva, acontecia milagre, coisa que não acontece mais nos nossos dias. Por quê? Porque os homens hoje só estão pensando no tesouro da terra, não buscam mais a Deus. A sua igreja, eu faço uma pergunta, o pastor da sua igreja chega a que hora no púlpito para orar? Que hora ele chega? Diga para mim que hora que ele chega. Pastor, presidente de convenção, que hora chega no púlpito para orar? Que hora ele chega na igreja para orar? Visita os crentes, faz donativos, tem social, a igreja ajuda os seus membros? Me diga onde é que tem essa igreja, que eu quero fazer uma visita em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente os remanescentes, aqueles que estão esperando o retorno do nosso mestre, que o Espírito Santo possa falar melhor no coração de cada um, tá bom? Nós estamos aqui
na cidade de Cipó, no estado da Bahia, levando a palavra simples para você. Palavras sem arrudeios, sem disse-me-disse, mas uma palavra direta ao seu coração. Inscreva-se no nosso canal Vovô da Lapada e nos ajude a levar os nossos vídeos até outros países que nós já estamos atingindo, em nome de Jesus. Um abraço a todos, um abração de coração a todos os seguidores que eram amigos, companheiros do pastor Moabel, lá da cidade de Washington, nos Estados Unidos, que Deus o tomou para si, deixando seu filho Moisés no seu lugar, fazendo um grande trabalho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo fale bem melhor no coração de todos. Um beijo no coração da igreja remanescente do Senhor Jesus.